Saca só nesse anime. O nosso prota, após ser atropelado, ele é morto. E com isso ele vai para outro mundo. E após esse acontecimento ele acorda olhando para o céu. Ele vê que tinha várias luas. E se pergunta onde ele estava. Ele percebe que ele morreu e reencarnou, pois ele estava em um mundo totalmente diferente, que tinha dragões voando no céu. E ele percebe que era uma espada. De repente ele escuta uma voz o desejando boa sorte. E ele fica sem entender nada. Ele tenta chamá-lo, mas nada acontece. E ele realmente tinha reencarnado como uma espada. E ele fica pensando do porquê, pois ele poderia ter reencarnado como um herói ou algo assim. Mas após ele falar que talvez ele tivesse algumas habilidades, uma janela surge na sua frente. Ele tinha várias habilidades de autorrecuperação, telecinese e muitas outras. E ele já percebe que ele era algum tipo de espada especial, uma espada lendária. Mas de repente tem vários goblins tentando puxá-lo. E ele está torcendo para não ser usado por meros goblins. Mas ele acaba usando sua telecinese após ser cuspido por um goblin. Ele não gosta nem um pouco. E ele está aprendendo a usar telecinese. Ele acaba indo em direção àquele goblin, o acertando. E ele percebe que ele estava muito afiado, uma espada realmente lendária. Ele começa a cortar todos os outros goblins como se fosse um pedaço de mato. Depois de ele matar, ele consegue subir de nível. Após ele quebrar um dos cristais que fica dentro do monstro, ele consegue subir de nível, ou algo assim. E ele vai tentar num goblin que ele já tinha matado, mas não tinha ganhado nada. Ele começa a acertar em vários pontos do corpo até acertar aquele cristal. E ele explica que a sensação é de como se você estivesse comendo algo com muita fome. E com esses cristais ele conseguia novas habilidades. No outro lado, tem vários escravos trabalhando. E de repente uma menina leva uma pedra na cabeça, pois ela estava parada e aquele cara não gosta. E ela estava desejando poder, pois ela não queria continuar sendo uma escrava. Ela estende a mão para as luas, pedindo poder, mas nada acontece. Alguns dias depois, o prota estava voando no céu, com a sua telecinese. E depois de muito tempo, ele percebe que a sua telecinese custa mana. Ou seja, ele vai perdendo mana enquanto voa. E tem um limite de quanto tempo ele pode continuar voando. De repente ele avista um monstro. Ele vai na sua direção tentando acertá-lo, mas ele agarra. Ele percebe que aquele monstro estava sugando a sua energia, a sua mana. Mas ele consegue finalmente finalizar aquele monstro. E ele acaba de conseguir uma nova habilidade, flutuar. E quando ele usa a telecinese flutuar, ele consegue voar muito mais rápido. Além de ter um poder maior, já que ele é mais rápido. E ele percebe que estava ficando muito forte, matando diversos monstros de levels alto. E ele está sonhando em se tornar a espada mais forte daquele mundo. Uma mulher aparece dizendo se ele queria evoluir. Ele escolhe as habilidades e upa alguns status. Depois de um tempo ele está seguindo diversos goblins. E ele acha finalmente o seu esconderijo. E lá ele poderia matar diversos goblins. E é isso que ele faz. Ele acaba matando diversos. E o que sobram foge. Ele consegue achar o Goblin Rei. Ele vai na sua direção e corta sua cabeça de repente. Todos os outros goblins ficam sem entender. Ele acaba matando todos os outros goblins que estavam lá, quebrando seus cristais e evoluindo ainda mais. Depois de um tempo ele sai da caverna. E depois o prota voa em direção a mais monstros. Do outro lado, aquele cara estava batendo nas escravas, pois elas não estavam trabalhando e fedia. Mas aquela garota que nós vimos anteriormente entra no meio e fala pra ele não fazer isso. Ele ordena ela se curvar e ela obedece, pois ela tinha um tipo de coleira que se não obedecesse, ela acabava levando um choque. No outro dia, aquele cara ainda continua insultando aquelas escravas. E aquela garota não gosta nem um pouco depois dele falar que eles eram fedidos e não conseguia nem ao menos evoluir. Ela pega uma pedra e vai em direção a ele, mas após ele gritar, dando uma ordem, a coleira dá um choque nela. Após um tempo, eles estavam sendo transportados para algum outro lugar. E ela estava falando que queria ficar mais forte. Tinha que evoluir. E do outro lado tá o nosso prota, Espadinha. E ele fala que fez o reconhecimento da área. Ele diz que quanto mais longe daquela área que ele estava, onde ele descansava naquele suporte, mais forte aqueles monstros ficam. Enquanto ele explica isso, ele estava lutando contra um dragão. E ele estava tendo um pouco de dificuldade, mas conseguiu arrancar as asas dele. Mas o prota acaba quebrando. Mas para sorte dele, ele tem auto-regeneração. Ele consegue se curar. Depois de um tempo, ele está lutando contra os chefes de cada área. Ele está contra um slime. Esse seria mais difícil. O slime começa a atacar vários feitiços nele. E ele percebe que aquele slime joga algumas habilidades que corrói ele. Mas ele tem uma habilidade que consegue localizar o núcleo. E ele consegue usar a sua telecinese para fazer um movimento forte, em direção ao núcleo certeiro, conseguindo quebrar e ganhando muito XP. Ele consegue derrotar, mas ele estava todo acabado. A sua ferragem estava totalmente derretida, mas ele acaba conseguindo evoluir de ranking, e nível também. E ele acaba de ganhar uma habilidade nova, regeneração instantânea. Depois ele começa a guardar todo aquele slime num portal dimensional.
E em seguida ele